certo? Tudo bem? Bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Loja Liberdade. Nosso primeiro encontro do ano, tivemos um recesso de final de ano e gostaríamos de desejar um excelente 2015 para todos, com muita evolução nas 4 áreas principais da nossa vida, que é a área física, a área mental, a área astral, o emocional e a área espiritual. É importante que a gente dê a importância para essas 4 áreas, né? Que na realidade nós somos um e elas fazem parte do nosso conjunto, né? Bem, a palestra de hoje é baseado num livro, O Corpo Causal e o Ego. É um livro que está esgotado, foi editado pela editora Melhoramentos há cerca de 20 anos atrás. E esse livro aqui ele faz parte, na realidade, de um conjunto de 4 ou 5 livros escritos pelo Arthur Powell. São livros, vamos dizer, que eles abordam mais o lado técnico da teosofia. Então ele começa o livro mais simples sobre duplo etéreo, depois tem o livro sobre o corpo astral, depois sobre o corpo mental e finalmente esse sobre o corpo causal. Falar sobre o corpo mental, sobre o duplo etéreo, sobre o corpo mental, o astral, é muito mais fácil porque eles fazem parte da nossa personalidade e nós somos muito identificados com a personalidade. O corpo causal já é um corpo que pertence a uma outra natureza, bem mais sutil do que os corpos anteriores. Essa palestra de hoje vai ser sobre... Ela já foi dada uma vez, há 2 anos atrás. Eu fiz algumas modificações. Não é uma pretensão falar sobre o livro todo, porque isso daqui na realidade é muito mais matéria para um workshop, para uma série de encontros, do que uma palestra de 1 hora e pouco. Então, no caso, vamos tentar abordar esse assunto da maneira mais simples possível. Isso daqui é um slide que nós já mostramos uma vez, que são os invólucros do homem. Invólucros são aquelas camadas que fazem parte, os corpos que fazem parte do homem, começando pelo mais denso, que todos nós conhecemos, que é o nosso corpo físico, que é não só o mais denso, mas é também aquele que tem menos, vamos dizer, complexidade. Em seguida vem um segundo corpo que envolve o corpo físico, que é o duplo etéreo, que é aquele corpo que é aquele envoltório que é responsável pelas energias, pela parte vital que nós temos. Depois o terceiro envoltório ou terceiro corpo é o astral. Ele ele envolve os anteriores. E o astral é aquele onde estão todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todos os nossos desejos, tudo aquilo que nós sentimos, quer sentimentos positivos ou negativos, eles ocorrem nesse corpo aqui, nesse terceiro
envoltório. E finalmente nós temos o quarto envoltório, que é o nosso corpo mental. O corpo mental é onde se originam todos os pensamentos. Então, quando nós fazemos um planejamento, quando nós fazemos um orçamento, quando nós resolvemos racionalmente qualquer problema, quando nós jogamos xadrez, por exemplo, a atividade ela se processa nesse quarto corpo. E esse conjunto todo aqui, ele forma aquilo que nós chamamos de personalidade, que vem do grego, da palavra persona, que significa máscara. E na realidade, esses quatro veículos, que são chamados de veículos inferiores, eles são mortais. É aqueles que nós possuímos apenas durante uma encarnação. O corpo físico, ele se forma no momento que os dois gametas, o espermatozoide e o óvulo, se encontram, aí começa um processo de multiplicação celular, depois diferenciação celular, até chegar num complexo de 10 trilhões de células, que é o que nós temos. Nós temos 10 vezes mais células do que o total da humanidade, o número de habitantes do planeta Terra. Então, por aí, dá para ter uma ideia de como é que o corpo físico já é complexo. Mas ele cessa a atividade dele no momento que cessa a nossa atividade cerebral, no momento da morte cerebral, ele entra em decomposição. O duplo etéreo, é o envoltório energético que nós temos, ele tem uma sobrevida de algumas horas, normalmente 24, 48 horas, ele entra num processo de desintegração. E aí aquilo que sobra, que é o corpo astral, o corpo mental da nossa personalidade, com isso nós migramos para o plano astral, ou para o umbral dos espíritas, ou para o purgatório dos católicos, até que ele se esgota, e aí ele também ocorre, vamos dizer, uma terceira morte, e nós ficamos com o corpo mental da personalidade. E hoje nós vamos falar sobre o corpo causal, que na realidade é um corpo mais sutil ainda, e ele se diferencia desses corpos anteriores, que ele é mais ou menos imortal. Mais ou menos imortal porque ele nos acompanha encarnação após encarnação, enquanto nós fazemos parte da roda de Sansara, que é o ciclo reencarnatório, que chega num determinado momento que nós não precisamos mais encarnar. Então, nesse momento, o corpo causal também, ele vai perdendo a finalidade dele, ele deixa de ser imortal. Normalmente ocorre não quando nós somos humanos, mas quando nós já somos super-humanos, quando nós já atingimos a fase de adepto, passamos pela primeira iniciação. E o corpo causal, ele faz parte daquilo que nós chamamos de individualidade, que é o nosso eu verdadeiro. Isso daqui é apenas transitório. A personalidade, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, ela se esgota numa encarnação, e quando nós encarnamos novamente, nós não trazemos a personalidade anterior. Para entender um pouquinho melhor, nós temos que pensar não em termos físicos, mas em termos de energia. Entendendo que tudo que existe no universo é energia. A matéria, inclusive a própria matéria que nós apalpamos, ela é energia condensada. Existem energias mais sutis, que são os que compõem os diversos corpos.
para ter uma ideia de como é complexo o mundo que nós habitamos, o universo que nós habitamos, o universo com todos os recursos da ciência, com a astronomia, com a radioastronomia, com a física e a avançada, apenas uma pequena parcela do universo é conhecida, que seria essa parcela aqui, que é a chamada matéria bariônica, a matéria constituída por átomos, por moléculas, pelos diversos estados da matéria, gás, líquido, sólido, e isso daqui representa apenas 4% do universo, sendo que 2% é conhecido e 2% ainda está para ser descoberto. Então, quando nós observamos a imagem do universo ou de uma galáxia, aquilo que está ali representa apenas 2% do total do universo. Depois, 22%, e esse modelo é o modelo adotado pela própria ciência, é constituído por matéria escura, que se sabe que ela existe pelas manifestações, mas ninguém sabe exatamente como é que ela é. E 72% do universo é constituído pela energia escura, que é responsável pela expansão do universo. A gente sabe que o universo, na realidade, ele está num processo de expansão contínua desde o momento que surgiu o Big Bang. Então, na realidade, o macrocosmos, o universo, para nós é uma imensa incógnita. Parafraseando o Sócrates, na época dos filósofos gregos, ele deixou uma célebre frase: só sei que nada sei. Então, a ciência parece que se encontra no mesmo caminho. Quanto mais ela descobre, mais ela percebe quanto que ela ainda tem que descobrir. E apesar desse universo ser desconhecido, ele é regido por leis universais, ele é regido pela harmonia, pelo equilíbrio. E o próprio Pitágoras, que foi um outro grande filósofo, ele achava que tudo poderia ser explicado matematicamente, que todo o movimento do universo, na realidade, é regido por leis ou por fórmulas matemáticas. Então, uma frase famosa dele é: Deus geometriza. Se nós formos no caminho oposto, em vez de olhar o macrocosmo, que é aquilo que está, vamos dizer, numa dimensão maior do que o homem, e irmos para o caminho oposto, o caminho material, por exemplo, então, na matéria, pegando, por exemplo, um objeto qualquer, essa mesa ela é constituída por madeira. A madeira é constituída por moléculas de celulose. As moléculas de celulose são constituídas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio. O átomo é constituído por núcleo e por elétrons que giram em torno dele. O núcleo, descendo um pouquinho mais na escala, ele é constituído por prótons e por nêutrons. E os prótons são constituídos por quarks. E esses quarks, por sua vez, é provável que haja uma nova subdivisão, mas a ciência, por enquanto, chegou só até aqui. Então a gente vê que indo nos dois extremos, ou no macrocosmo ou no microcosmo,
tentando entender racionalmente, na realidade nós temos duas incógnitas. Se nós analisarmos o mundo físico que nós nos encontramos, no mundo físico, todas as vibrações, todas as energias, elas fazem parte do espectro eletromagnético, que começa com vibrações ou ondas de baixa frequência até chegar em ondas de altíssima frequência. Tudo isso daqui são frequências que direto ou indiretamente nos atingem, mas nós só temos percepção da luz visível, que é uma pequena fresta dessa imenso espectro eletromagnético. É como se nós estivéssemos olhando o universo através de uma pequena fresta. E é só aquilo que nós percebemos, e as demais energias nos passam despercebidos. Então é muito mais fácil ter uma compreensão intuitiva do universo e das diversas dimensões que fazem parte do homem, do que procurar entender racionalmente. Existe uma frase do Carl Jung que fala: não devemos pretender entender o mundo somente por meio do intelecto. Nós o entendemos também muito por intermédio dos sentimentos, porquanto o julgamento do intelecto é, na melhor das hipóteses, somente uma meia-verdade e deve, se for honesto, admitir também sua inadequação. Então, a compreensão, por exemplo, do que nós vamos falar hoje, do corpo causal e dos outros corpos, é uma compreensão muito mais intuitiva do que racional, porque se eu tentar explicar racionalmente o corpo causal, na realidade eu estou utilizando uma dimensão inferior para tentar explicar uma dimensão superior. Seria a mesma coisa que viver num mundo de duas dimensões, no mundo plano, por exemplo, e tentar explicar as três dimensões do espaço. Ou então viver num mundo onde só prevalece o branco, o preto e o cinza, e com isso tentar explicar o que são as cores. Na realidade, você só consegue explicar determinadas coisas usando recursos do mesmo nível. Se você for usar uma dimensão superior, você pode usar comparações, você pode usar símbolos, mas nunca você consegue explicar exatamente o que é aquela coisa. Vamos falar um pouquinho, antes de entrar no corpo causal, no campo da evolução. O campo da evolução, o universo, ele é constituído por 7 planos, ou 7 dimensões. Eles têm o nome em sânscrito, que é uma língua sagrada hindu, mas basicamente todas as formas evolutivas que existem no universo, elas se encontram em 3 grupos. No grupo que nós estamos, os humanos, se encontram também os animais, os vegetais, os minerais e os elementais. É o grupo 1. Numa dimensão acima da nossa, uma dimensão acima da nossa, é o supernormal humano ou os iniciados, onde se encontram os adeptos. Então, se nós pegarmos como exemplo Buda, Cristo, Krishna, que são
os grandes mestres que fazem parte da fraternidade branca, eles se encontram nessa dimensão. E finalmente tem uma terceira dimensão mais elevada ainda, que é a dimensão do Logos. Falando em Logos, o Logos que poderíamos chamar de Deus, mas quando nós falamos em Logos, normalmente nós nos referimos ao Logos solar, que é a entidade mais elevada que existe no sistema solar. O Logos ele pode ser definido como um padrão de consciência universal. Ele se manifesta como Deus Criador, é a alma e o espírito do sistema solar, e ele representa aquele aspecto imanente da divindade, aquele aspecto não manifestado. Daqueles 7 planos que nós falamos no slide anterior, o primeiro plano é o plano do Logos, chamado de plano Adi, e o plano que vem imediatamente abaixo dele, que é o segundo plano, é o plano onde existe onde o Logos modifica a sua matéria, a sua individualidade, chamado plano Anupadaka. A criação, o processo de criação do universo Logos primeiro demarca o lugar, que seria o universo, depois ele aparece como um ponto, desse ponto se irradiam, o Logos se irradia em 3 direções, e dessas 3 direções ele acaba retornando novamente, formando aquilo que se chama a Trindade. Então o Logos, o Deus, ele é uno na parte não manifesta, e na parte manifesta ele é trino. Então quando nós falamos, por exemplo, dentro do catolicismo da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade seria o Deus na sua forma manifesta. Então ele é uno no manifesto, aliás, ele é uno na transcendência e é trino na imanência. Então as diversas grandes religiões, todas elas têm esse conceito de trindade. Catolicismo, Pai, Filho, o Espírito Santo. No hinduísmo, Brahma, Vishnu, Shiva. Da mitologia grega, tem o Caos, o Nix e o Erebus. E da teosofia nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro Logos, que também são chamados de ondas da vida. O Logos, ele tem os 3 Logos. Então, o primeiro Logos, que é esse Logos aqui, ele é a causa primária, ele é o Criador transformador, ele é o formador das centelhas de vida. Quando nós falamos em centelhas de vida, nós estamos falando na mônada. Então a mônada, ela pode ser considerada, fazendo uma comparação com fogo, por exemplo, aquelas centelhas, aquelas fagulhas que saem do fogo, é a mônada. A mônada, ela tem a mesma natureza divina do Criador, mas ela já se individualiza. Ela tem potencialmente as mesmas características, mas ela adquire, vamos dizer, uma unidade. O segundo Logos
que é o segundo aspecto do Logos, é esse que faz essa curva descendente. Ele, na realidade, ele vivifica a mônada. Ele é responsável pela manifestação da vida e da forma, e também é chamado de segunda emanação. E o terceiro Logos é o materializador, é o criador dos átomos dos 5 planos, e é responsável pela primeira emanação. Vamos falar um pouquinho da mônada e depois nós vamos retornar novamente a essas 3 manifestações. A mônada é considerada então a centelha divina, e nós somos derivados, todos nós somos derivados da mônada. É aquela centelha divina, quando nós falamos que Deus está dentro de nós, ou a centelha divina está dentro de nós estamos nos referindo à mônada. É uma partícula de divindade, ela possui a consciência divina, ela é a emanação do primeiro Logos e tem todas as potencialidades divinas. Só que essas potencialidades divinas, elas têm que ser desenvolvidas. Por isso que a mônada, ela sai do Logos, ela sai de Deus, e ela percorre todo um caminho, primeiro involutivo, para depois fazer um caminho novamente evolutivo, até chegar novamente a Deus. A chegada da mônada, como é que ela é gerada? Então, o primeiro plano, que é o plano divino, plano de Deus, ele forma as mônadas. E as mônadas, elas são formadas, elas são geradas, inclusive antes de surgirem os diferentes planos de evolução. E elas ficam nesse segundo plano aqui, que é o plano da Anupadaka. Fazer uma representação gráfica, o primeiro Logos é esse daqui, ele dá origem à mônada que fica no segundo plano, e o Logos, ele dá origem, o primeiro Logos dá origem ao segundo Logos, que forma os 5 planos restantes de evolução, e ao mesmo tempo ele gera também o terceiro Logos. Esse já é o processo da criação. Formado os 5 Logos, os 5 planos, depois começa o processo de criação dos átomos em cada um desses 5 planos. Uma outra representação, talvez esse fique um pouquinho mais fácil de entender, é que os 3 aspectos do Logos solar, um dá origem, vamos dizer, aos diversos planos. Esses diversos planos é o Adi, o monádico, o átmico, o búdico ou intuicional, o plano mental, o plano astral e o plano físico. E então o processo de involução da mônada, ele vem descendo até chegar no plano físico. Do plano físico ele começa a subir novamente. E a primeira emanação, ela é responsável, vamos dizer, pela criação desses 5 planos. Vendo também a natureza e o que cada plano forma, a primeira emanação, ela cria a energia e a matéria, e cria esses 7 tipos de
de planos materiais. O segundo logos, ele cria a vida e o processo, ele vai vivificando cada uma das formas de vida. E o terceiro logos, ele é responsável pelo processo de individualização. Ele faz com que quando quando o homem é criado, quando ele sai das formas menos evoluídas, que no caso é o reino animal, ele recebe a terceira emanação, que é a individualização da consciência. Esse quadro aqui é mais ou menos um detalhamento do anterior, nós vamos saltar. Então, em cada um desses planos, a mônada da realidade, ela não desce, ela permanece no segundo plano, mas ela irradia, ela forma átomos permanentes nos planos inferiores. Então, no plano átomo, ela cria o átomo átmico, no plano búdico, ela cria o átomo búdico, e no plano mental, ela cria um átomo mental. Esse átomo mental é um átomo que, na realidade, ele vai nos acompanhar em todas as encarnações. É como se fosse um chips que permanece dentro do nosso corpo. Então aqui tem uma outra representação mostrando a mônada na hora que ela cria os três átomos. Esse átomo aqui desse plano aqui, ela cria o aspecto vontade. O segundo aspecto que ela cria nesse plano é o aspecto sabedoria. E nesse terceiro plano, o que ela projeta é o aspecto atividade. Então, as três características da mônada são a vontade, a sabedoria e a atividade. São as três grandes propriedades. Aqui mostra novamente os três átomos. E esses três átomos permanentes, depois, quando são criados também os corpos, ele vai compor a individualidade. Esse conjunto dos três átomos superiores que ela cria, que seria esse triângulo aqui, que a mônada projeta para baixo, ele é chamado de tríade superior. Ele tem as três características da consciência da mônada, que é a vontade, a sabedoria e a atividade. E vai fazer parte depois da constituição humana. Então, se nós olharmos agora o ser humano encarnado no corpo físico, ele tem esses três componentes. Ele tem a mônada, que projeta os três átomos que vão fazer parte da nossa individualidade, ou nosso espírito, que seria também, vamos dizer, o corpo causal, e depois projeta a personalidade, que é constituída pelo corpo mental, pelo duplo etéreo e pelo corpo físico. Para ter uma ideia, assim, como é que é formado, vamos dizer, antes do nascimento físico de uma criança, esse daqui seria, vamos dizer, o corpo permanente, onde está
a nossa individualidade, que é o corpo causal, que vem de encarnações anteriores. Depois é criado o corpo mental, depois é criado o corpo astral, e quando ocorre o nascimento da criança, do corpo físico, então esses diversos corpos eles se juntam, dando origem ao ser humano da presente encarnação. Então isso mostra, vamos dizer, os diversos corpos que nós trazemos quando nós nascemos. Tem uma frase do Saramago, o escritor, que fala: dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é aquilo que nós somos, que é a nossa individualidade, que é o espírito que nos acompanha encarnação após encarnação, que seria aquela parte imortal. Nós nos identificamos com o físico, nós nos identificamos com o que nós pensamos, com os nossos conceitos, nós identificamos com os nossos pensamentos, mas na realidade a parte individual, aquilo que nós somos na nossa essência, é uma coisa que não tem nome. A mônada, essas três características dela, a vontade, a sabedoria e a atividade, ela forma, vamos dizer, 7 raios, combinando de forma diferente esses 3 aspectos. O primeiro raio predomina a vontade, mas ela tem a sabedoria como um aspecto não predominante, mas o segundo aspecto, e depois um terceiro aspecto. Pode haver também a vontade, que em vez de ter a sabedoria como o segundo aspecto, tem em terceiro e atividade a segunda, tem uma terceira que a sabedoria predomina, e tem depois onde predomina a atividade. Então, pela combinação, pela ordem diferente da vontade, da sabedoria e da atividade, surgem 7 temperamentos, que são os 7 temperamentos que vão formar os 7 tipos, vamos dizer, de individualidades que vão fazer parte da humanidade também. Então tem aqueles em que predomina a vontade, tem aqueles que predomina a sabedoria e tem aqueles que predomina a atividade. É aquele que tem, vamos dizer, uma devoção maior, em que predomina a devoção, a fé. A sabedoria, como exemplo, é aquela pessoa que predomina a razão, o cientista, por exemplo, e a atividade é aquele voltado para a ação. Então nós temos o aspecto superior que a mônada projeta, que forma o espírito, que é a vontade, a sabedoria e a atividade. E esses 3 aspectos, eles são novamente projetados para os 3 últimos planos, em que a atividade projeta a mobilidade na matéria, a vontade projeta a inércia e a sabedoria projeta o ritmo. Então, olhando nesse quadro agora de uma forma completa, nós temos a nossa individualidade, que contém a vontade, a sabedoria e a atividade, e temos a personalidade, que compõe o pensamento, a sensação
e o trabalho e a atividade. Nós falamos em átomo permanente, que é o que a mônada também cria em cada um desses planos, e ela pode ser representada como um átomo semente. Ele contém todos os registros dos corpos desde o início da evolução. Então nós temos dentro de nós esses 6 átomos permanentes, que também é como se fossem os chips que nós trazemos das encarnações anteriores. E é a base de formação também dos nossos corpos. E quando nós morremos, esses átomos permanentes, eles ficam todos no corpo causal, que é aquele que vai nos acompanhar na próxima encarnação. Na parte física, o átomo permanente físico, ele fica localizado no nosso ventrículo esquerdo do coração. O átomo permanente astral fica localizado fisicamente no fígado. E o átomo permanente mental fica localizado no nosso frontal. Isso daqui é uma outra representação, vamos saltar. Uma outra forma de representar também o ser humano, os 2 aspectos dele, seria representar a tríade superior como sendo o átomo, o búdico e o mental, e o quaternário inferior, que são os 4 aspectos não permanentes, que é o astral, o físico, o mental concreto, que é aquele mental que nós usamos racionalmente, e o etérico, que é o duplo etéreo, que é a energia. Esses 2 interligados. Então, poderíamos dizer que essa daqui é a parte mais material que nós utilizamos no mundo físico, e essa é a parte espiritual, a parte mais elevada que nos acompanha durante as diversas encarnações. Nesse processo que a mônada vai projetando átomos, existe toda uma hierarquia criativa que ajuda a criar os diversos corpos, né, que vão sendo formados. São os 7 logos planetários, que são seres de elevada hierarquia, mais as 12 hierarquias, mais criadores, e inclusive também fazem parte aqui os elementais. O reino elemental, que são constituídos pelos espíritos da natureza, eles têm uma participação ativa tanto da criação do corpo causal, como da criação do corpo astral, como do corpo mental, e também a criação física. Cada um desses corpos que nós temos, eles acabam se manifestando num determinado plano. Então, por exemplo, o nosso corpo o nosso corpo físico, ele se manifesta no mundo material, no mundo físico. O nosso corpo astral se manifesta no plano astral. O nosso corpo mental se manifesta no plano ou no mundo mental. Então, cada um se manifesta num plano diferente. Esse diagrama aqui, ele mostra, por exemplo, o nosso corpo físico, que não aparece aqui, o duplo etéreo,
o corpo astral e o corpo mental que compõem a personalidade. Depois tem o corpo causal, o corpo búdico e o corpo nirvânico que forma a individualidade. O que é interessante notar é que o corpo causal ele só aparece na hora que o ser humano se individualiza. Os animais, os reinos anteriores, os reinos inferiores, o corpo, os minerais, os vegetais, os animais, eles estão situados aqui. Eles não têm o corpo causal. O corpo causal ele surge no instante que o ser humano se individualiza, quando o terceiro logos desce e desperta o corpo causal. Então esses três aqui eles desaparecem e se renovam em cada encarnação, e esse daqui continua. Isso daqui é uma outra representação mostrando o Logos seguindo o caminho da involução, quando ele desce, quando são preparados diversos planos, quando as mônadas vão formando os diversos átomos e os diversos corpos, depois chega aqui no plano físico, passa pelo vegetal, pelo animal, e quando chega no estágio final do animal, que não tem mais como evoluir no animal, aí ocorre o processo de individualização, que é quando o terceiro logos leva ao despertamento. Então, isso daqui é uma forma simbólica, e tem uma frase, um pensamento sufi que fala que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então todos nós passamos por esse processo evolutivo. Nós já fizemos parte do reino mineral, depois do reino vegetal, depois do reino animal e chegamos no reino hominal. Então, determinadas características que nós temos, nós adquirimos nos reinos anteriores. Por exemplo, a noção espacial, a noção de dilatação, a noção de espaço vem do reino mineral. A respiração é uma característica que o espírito adquiriu, ou a mônada adquiriu, passando pelo reino vegetal. O instinto da sobrevivência, o deslocamento, a alimentação, metabolismo, o instinto da conservação, o instinto sexual, foi algo que nós adquirimos no reino animal. E finalmente chegamos no reino hominal com toda essa herança. Aqui mostra também a evolução da vida nos dois planos, no plano mental, começando pela essência elemental, passando pela alma mineral, que é a alma grupo mineral, alma grupo vegetal, alma grupo animal, até chegar na alma individualizada. Então os animais, por mais evoluídos que sejam, eles não têm uma alma individualizada, eles fazem parte de uma alma grupo. Então, por exemplo, os cães fazem parte de uma alma grupo dos cães. O cavalo faz parte da alma grupo cavalo. Como que isso acontece? Enquanto o animal, o cavalo tem uma
existência material, uma parte daquela alma grupo se encontra nele. Quando ele morre, aquela alma grupo que está ali, ela volta novamente para a alma grupo. Seria a mesma coisa que a gente tirar, por exemplo, admitindo que o oceano fosse alma grupo, a mesma coisa que tirar um copo. Esse copo, naquele momento, ele se separa do conjunto, mas continua mantendo as características, e depois volta novamente, é despejado novamente para a alma grupo, trazendo as experiências que ela adquiriu, mas ela não tem nenhuma individualidade. Já no caso do ser humano, o ser humano ele tem a alma individualizada, que mesmo quando ele morre, ela continua individualizada, passando por alguns planos antes de voltar para a próxima encarnação. Aqui mostra os instrumentos onde a mônada, onde a consciência se manifesta. Então, no ser humano, no físico, é a manifestação anatômica, do corpo etérico, no envoltório etérico estão as energias, o nosso corpo astral, que tem um formato ovoide, estão as emoções, e no corpo mental estão os pensamentos, e no corpo astral, aliás, no corpo causal, estão os nossos pensamentos abstratos. Nesse quadro aqui que o Osmir me emprestou, que ele utiliza nas apresentações dele, mostra as características que a mônada vai adquirindo, ou a consciência vai adquirindo, quando ela passa pelos diversos reinos. No reino mineral, o mineral ele desenvolve, vamos dizer, a parte física, mas ele também já adquire alguns rudimentos emocionais, traços. Já o vegetal, ele, além da parte física, ele já desenvolve a parte emocional, tanto assim que os vegetais eles têm já têm rudimentos de sentimentos. O vegetal, ele, por exemplo, é sensível à vibração humana, à vibração do ambiente. Depois, do reino animal, a consciência, ela, além de desenvolver o emocional, ela já começa a desenvolver rudimentos do mental, principalmente os animais domésticos, aqueles que convivem com o homem, que é o caso do gato, do cachorro, do elefante, do cavalo, e principalmente esses, eles já vão sendo domesticados e já desenvolvem certos rudimentos mentais. O cachorro, por exemplo, ele consegue entender ordens e seguir ordens. O ser humano, ele já tem todo esse patrimônio que ele adquiriu dos reinos anteriores, e ele essencialmente desenvolve o lado mental concreto. Nós estamos numa fase que nós desenvolvemos o lado concreto, mas já passamos a desenvolver também o lado
abstrato, através do nosso corpo causal. E finalmente o próximo estágio, mas ainda como ser humano, é o desenvolvimento mais espiritual, ou então o super-humano, que são os adeptos, os mestres espirituais que já se encontram nesse estágio, é quando o ser humano não precisa mais encarnar. Então essa parte aqui, ela vai ficando para trás e ele vai se desenvolvendo em outros planos. Então todo o processo de evolução, ele segue uma sequência através dos diferentes planos. Vamos falar então um pouco agora do corpo causal. O corpo causal, como nós falamos, é um envoltório. Ele nos envolve assim como os outros corpos. O Charles Leadbeater, que foi um dos pioneiros, um dos primeiros membros da Sociedade Teosófica, ele viveu muito tempo na Índia e em contato com mestres. Ele inclusive desenvolveu uma faculdade chamada clarividência. Ele tinha a capacidade de enxergar os corpos sutis que envolvem o ser humano. E ele descreveu num dos livros dele, o corpo causal como tendo esse formato ovoide, envolvendo o corpo físico. Por que o corpo causal tem esse nome, causal? Ele vem do sânscrito, que é a língua religiosa da Índia, uma das 12 línguas da Índia, que representa a causa. E na realidade ele é o corpo relacionado com causa e efeito. Nós sabemos que o ser humano, ele é regido pela lei do karma, e a lei do karma, ela fala que a cada causa que nós provocamos, nós geramos efeito. Então, se nós temos, por exemplo, uma ação boa, um pensamento bom, um sentimento bom, nós geramos um efeito bom. Se nós temos um pensamento negativo, um sentimento negativo ou uma ação negativa, nós geramos um efeito negativo. E esse conjunto de consequências positivas ou negativas, que nós poderíamos chamar de energias positivas ou energias negativas, elas passam a fazer parte do corpo causal. Então seria o corpo do karma. E ele é o depósito das experiências das diversas encarnações. Nós não trazemos lembranças do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo astral, das encarnações anteriores. Mas nós trazemos aquele átomo permanente que permanece no corpo causal. E o corpo causal, inclusive, é a origem da individualidade. É ali no corpo causal que está realmente a nossa individualidade. Ela é considerada uma película delicada de matéria sutil,
quase descolorida, que permanecerá nossa através de toda a evolução humana. Então, toda a evolução, todo o nosso crescimento espiritual está registrado no karma. E quando nós chegamos no fim do nosso ciclo reencarnatório da roda de Sansara, então ela também cessa desse momento. O corpo causal, ele é a residência da nossa intuição, da nossa memória, da nossa vontade, é onde inclusive a experiência que nós adquirimos numa determinada encarnação, ela é convertida em sabedoria. Então, quando nós trazemos uma sabedoria para uma próxima vida, ela na realidade está no corpo causal. Então, determinados gênios que já trouxeram habilidades inatas, que nem o Mozart, que aos 4, 5 anos o Beethoven já conseguia compor músicas. Isso na realidade era um registro de experiências anteriores, de vivências anteriores que ele trazia dentro do seu corpo causal. Ela não sofre, o corpo causal, ele não sofre influência exterior dos sentidos. Ele, na realidade, ele é muito mais relacionado, vamos dizer, com o processo criativo. As funções dele: agir como veículo do ego, do corpo de mana, mente, a inteligência e o pensador. E uma outra função que ele tem, como nós já falamos, ele é o depósito de todas as experiências nobres das encarnações anteriores. Aqui na coluna da direita, vale a pena fazer uma separação entre vontade e desejo. Nós falamos que vontade é uma das características da individualidade e desejo é uma característica da personalidade. E qual é a diferença? A diferença é que a vontade, ela está alojada no corpo causal, enquanto o desejo, ele está localizado no nosso corpo mental. A vontade, ela vem do interior, é uma qualidade do ego. Então, quando nós dizemos que uma pessoa ela tem força de vontade, é porque ela tem uma energia interior que vem da individualidade dela, que ela consegue, com isso, desenvolver perseverança, consegue superar obstáculos e dificuldades. Já o desejo, ele está localizado na nossa personalidade. Ele vem do exterior e através dos sentidos. Então, quando eu tenho um desejo de comer chocolate, um desejo de ir no cinema, um desejo de beber água, isso na realidade ele está associado com a personalidade e não com aquela parte permanente. Aqui mostra a diferença, por exemplo, entre o corpo mental, que é o corpo mais evoluído da nossa personalidade, e o corpo causal, que é o primeiro corpo da nossa individualidade. Então, uma diferença é que o nosso corpo mental, nós temos pensamentos concretos. Pensamento concreto é, por exemplo, fazer um planejamento, é resolver um problema de matemática, é jogar xadrez, é planejar o nosso dia a dia. E no nosso corpo causal, nós temos pensamentos abstratos.
Então, o artista, por exemplo, quando ele cria, ou quando cria uma música, quando ele cria uma obra de arte, uma pintura, ele na realidade está utilizando o corpo causal, porque é um pensamento mais elevado. Na hora que nós temos uma ideia inspiradora, que nós estamos enfrentando um problema e já fizemos todas as tentativas para resolver o problema e não conseguimos resolver, e vamos dormir, no dia seguinte acordamos com a solução, é porque o nosso corpo causal, ele ativamente nos mandou a resposta. O corpo mental, ele trabalha com a matéria e com formas. O corpo causal, ele trabalha com conceitos e com princípios. Então, se nós meditarmos, se nós pensarmos sobre virtudes, sobre a compaixão, humildade, essas virtudes consideradas nobres, nós estamos na realidade exercitando o nosso corpo causal. Na hora que nós pensamos ou estudamos sobre ética ou sobre moral, nós estamos utilizando o nosso corpo causal. O corpo mental, ele é racional, o corpo causal, ele é intuitivo. O corpo mental, ele cria formas de pensamento. No plano astral, ele cria, por exemplo, formas que têm cor, que têm forma, que têm uma determinada energia. Ao passo que o corpo causal, ele não cria formas. Um é numérico, o outro é simbólico. O corpo mental pertence à personalidade, o corpo causal pertence à individualidade. O corpo mental é transitório, pertence a uma encarnação. O corpo causal, ele é permanente. O corpo mental é detalhista, ele é analítico, ele pensa sempre nos detalhes, ele pega partes de um todo, ao passo que o corpo causal, ele enxerga sempre o conjunto todo, ele é holístico. Um é analítico, o outro é sintético. O analítico é aquele que pega o todo e divide em partes, ao passo que o sintético, ao contrário, pega as partes e integra no todo. O corpo mental, ele está localizado no nosso corpo laríngeo, e o corpo causal, ele está localizado no nosso chakra frontal. E ele é o registro de vidas passadas. Então, apesar dos dois terem, vamos dizer, uma determinada tipo de atividade mental, mas um é concreto e o outro é abstrato. Um é transitório, o outro é permanente. Esse quadro aqui, ele mostra, é um pouquinho mais complexo, mas ele mostra os sete planos do corpo mental. Então, o corpo mental, ele ocupa os 4 primeiros planos inferiores, e o corpo causal, ele ocupa os 3 últimos planos. E os diversos corpos que nós falamos, o ser humano, ele vai passando, a humanidade, ela vai passando por raças. Atualmente nós nos encontramos aqui na 5ª raça, que é a raça ariana. Toda a humanidade faz parte dessa raça. E a finalidade dela é desenvolver o corpo mental. A 4ª raça, que é a raça anterior à nossa, que praticamente não existe mais, era constituída
pelos atlantes, que era o povo da Atlântida, e pelos celtas, por exemplo. E a principal finalidade era desenvolver o corpo astral. E a próxima raça que está para vir, ela tem como objetivo o desenvolvimento do corpo causal, o desenvolvimento da espiritualidade. E terminando, pegando uma frase do Jung, assim que nós começamos com uma frase dele: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo em destino. Então, o ser humano, a partir do instante que ele criou o corpo causal, ele também se tornou individual, a consciência se individualizou, ele passou a ter o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de fazer a escolha entre o bem e o mal, coisa que um animal não consegue fazer. Essa é uma característica também do corpo causal, e com isso o ser humano passou a interferir no seu destino. Enquanto os reinos anteriores, eles não tinham opção de escolha. O animal, por exemplo, ele é levado, ele vive instintivamente, ele segue apenas dois instintos: o instinto da conservação e o instinto da perpetuação da espécie. O instinto da conservação ele tem que, por um lado, todo dia sair atrás de uma caça ou atrás do alimento dele, e ao mesmo tempo tem que ser mais esperto do que aquele que quer usar ele como alimento. Então ele tem que fugir de um lado e correr atrás da presa do outro lado para sobreviver. Então o processo evolutivo dele é fugir do perseguidor dele e ao mesmo tempo correr atrás da presa. E por outro lado, perpetuar a espécie, procriar, dando origem a novos seres da espécie. E assim ele vai evoluindo, até que chega num determinado momento da evolução que o animal já está tão evoluído que ele se aproxima do homem, ou o homem se aproxima dele e ele começa a se domesticar, e aí ele passa a acelerar a evolução dele, incorporando alguns aprendizados nessa convivência com o ser humano. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande no nosso convívio com as diferentes formas de vida, porque elas estão não apenas nos servindo, mas principalmente elas estão aprendendo conosco, elas estão evoluindo, elas estão acelerando a evolução. E na hora que nós abatemos, por exemplo, o animal, nós estamos interrompendo um processo evolutivo. É por isso que a teosofia ela estimula o vegetarianismo, não apenas por uma questão de alimentação mais saudável, mas pela prática da compaixão e também pela preservação do processo evolutivo, até chegar no ser humano. E o ser humano, à medida que ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio, ele vai tomando decisões cada vez mais complexas. No início ele faz a escolha entre o bem e o mal, depois ele passa a fazer a escolha entre o bem melhor e o bem menos melhor, depois ele passa a fazer opções entre o bem coletivo ou o bem individual, até fazer opções entre o bem universal e o bem coletivo. Então nós estamos na realidade tomando decisões
cada vez mais complexo. E cada vez que nós tomamos essas decisões, nós estamos aprendendo, estamos evoluindo. E com isso nós estamos dirigindo a nossa vida. Então, aquilo que até um determinado momento é um destino, passa a ser um processo de, na realidade, de autodesenvolvimento, de autocontrole através do autoconhecimento. Então, esse é o caminho que nós temos pela frente. Como o Osmir falou, a vida tem que ser encarada como um aprendizado, na realidade é uma escola, e tudo que acontece conosco é uma lição, uma doença é uma lição, um sofrimento é uma lição, uma perda é uma lição, e na hora que nós aprendemos, em vez de nós maldizermos esse momento, se nós aceitarmos de uma forma proativa aquilo que nos acontece, tirarmos o ensinamento que está embutido aí, nós não vamos passar por essa experiência novamente. Assim como na escola, aquilo que nós já aprendemos, nós não vamos precisar aprender novamente. Então, o processo evolutivo é o aparecimento de desafios, de problemas, de estímulos cada vez maiores, no sentido de acelerar a nossa evolução. Então, aquilo que é destino é apenas o início da jornada da humanidade, porque à medida que nós vamos evoluindo, o destino passa a ser nós, e não mais as circunstâncias que vão nos norteando, né? Então, era basicamente isso que a gente gostaria de apresentar. É um assunto, sim, bastante complexo, porque tentar falar racionalmente sobre algo que está muito acima da nossa razão. Então, é lógico que sempre que a gente usa a palavra, sempre que a gente usa o pensamento, nós estamos descaracterizando uma coisa, porque a palavra, ela em si é pobre, ela não consegue transmitir aquilo que a coisa é. É uma tentativa, um símbolo, né? Pois não, Rose. Desculpa, eu não estou...
Eu acho que realmente foi bem sintetizado, né? Inclusive a evolução que nós falamos, que é acelerada a partir do instante que existe a individualização da consciência, né? Nós somos norteados assim já, a nossa evolução é como se fosse um script de vida, é como se fosse um roteiro de voo. Nós trazemos vamos dizer, em cada encarnação, 2 componentes: o Dharma, que é o nosso propósito de vida, que seria o dever que nós temos a cumprir na presente encarnação, e trazemos o Karma, que é o resultado de todas aquelas ações feitas no passado. E esses 2 vetores é que vão dirigir, vamos dizer, a nossa evolução, mas não vão obrigar, porque para isso nós temos o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio nós podemos fazer as opções que nós quisermos. Tem as boas opções que vão acelerar a nossa evolução, e tem as más opções que vão criar, vamos dizer, um passivo espiritual que vai ter que ser saudado mais na frente. Mas a verdade é que nesse processo evolutivo nada acontece por acaso. Tudo aquilo que acontece conosco, as circunstâncias, as perdas que nós temos na vida, os infortúnios, as pessoas que nós atraímos, e tanto para nos ajudar como para nos testar, é tudo coisa que nós mesmos criamos, que nós atraímos. Uma vez eu vi uma frase que coloca mais ou menos o seguinte: conosco não acontece aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos. Ou seja, são as nossas necessidades evolutivas que vão determinar em que família que nós vamos nascer, em que país que nós vamos nascer, em que meio, em que classe social, se mais abastada ou menos abastada, se com limitações físicas ou não. Tudo isso faz parte, vamos dizer, de um plano maior, que é o nosso plano evolutivo. Com que finalidade? Para estimular o nosso crescimento. Agora, se nós aceitamos isso ou não, depende do livre-arbítrio. Se nós não aceitamos, provavelmente estaríamos desperdiçando uma parte dessa encarnação e vamos precisar repetir a experiência em outras encarnações. Então, problemas de relacionamentos que hoje são resolvidos de uma forma muito simplista, através da separação, através do divórcio, talvez aquela convivência entre almas que têm dificuldades de convivência, pode ser um resgate kármico, pode ser uma prova evolutiva. Nós não estamos aqui só para buscar facilidades, nós estamos aqui para buscar aquilo que é melhor para nós, que no momento não pode ser tão agradável. Temos alguma pergunta? Muito obrigado. Quem tiver interessado em se aprofundar, esse mesmo autor, o Arthur Powell, ele tem uma sequência de livros que vai indo assim do mais simples para o mais complexo. Começa duplo etéreo, depois o corpo astral, depois o corpo mental e depois o corpo causal. Então, quem tiver interessado em se aprofundar, talvez começar pelo duplo etéreo. Pois não. A ciência atual, ela está bem focada
corpo mental, né? Que é estado, questão básica, faz teoria, se consegue muita coisa, nesses produtos, remédios, vai à lua, etc. Mas percebe também que há um limite, né? O ser humano descobre muitas coisas que chega as células todas, tem uma grande esperança nessa tecnologia, mas ainda não existe uma intuição que eu posso fazer, mas ainda não se chegou assim, utilizando o mental, ainda não se chegou aos supostos pilares que a célula pode chegar a beneficiar. Você acredita que a ciência tipicamente mental, ela pode de alguma forma se aproximar desse outro lado indivíduo, não individual, não personalista, né, mas mais universal para termos benefícios mais positivos? A ciência, ela já tem alguns lugares assim onde está havendo uma convergência de outras correntes. Por exemplo, na física das partículas, a ciência já está recorrendo a filósofos para formular teorias, porque ela viu que ela, só com a base material, tem dificuldade. Na medicina, em diversas faculdades de medicina, inclusive na Faculdade de Medicina da USP, já tem disciplina de espiritualidade. Então já teve cursos de lato sensu que se fala em espírito, se fala em duplo etéreo. A própria medicina, na hora que ela admite a acupuntura como uma técnica de tratamento de doenças, de dores, ela está recorrendo já a um lado não científico. A própria acupuntura é baseada no duplo etéreo, que tem todos aqueles nadis, aqueles canais de circulação de energia que é prana, e onde se coloca a agulha e se substitui. Então existe, o próprio Einstein, ele era profundamente espiritual. Ele tinha uma concepção de Deus que normalmente os cientistas não têm. O Einstein se não era adepto, seguidor da teosofia, ele era leitor da doutrina sagrada. E a verdade é que as grandes descobertas dos cientistas não foi um processo racional, foi um processo em que entrou o corpo causal, a intuição. As grandes descobertas não ocorreram seguindo uma linha lógica dentro da ciência, porque normalmente a ciência ela leva assim a repetição de experiência. Então você tem uma tese, aí alguém tenta provar o contrário, aí se cria uma nova tese que cria uma nova teoria, mas é sempre em cima de tentativa de negar alguma, que nem vitamina C. Vitamina C é bom para resfriado. Depois aparece uma outra linha de pesquisa lá que fala, não, vitamina C não é boa para resfriado. Então a ciência ela vai evoluindo assim. Agora, as grandes descobertas, a teoria da gravitação universal do Newton, a teoria da relatividade do Einstein, talvez a descoberta da penicilina, essas grandes descobertas vieram todas do corpo causal. Então, a própria ciência, que tem uma base materialista, ela é beneficiada pelos insights que o cientista tem, ou na bancada do laboratório, ou à noite quando ele está dormindo. Existe o próprio o Thomas Edison, que foi um dos maiores inventores que
que a humanidade já teve mais de 1000 inventos, ele era teosofista e ele mesmo falava que a invenção é muito mais transpiração do que inspiração. Então ele recebia a ideia, mas tinha que trabalhar para concretizar. Então nós estamos, acho que, cheio de exemplos. Obrigado, gente. Então, semana que vem